E aí, pessoas, estamos aqui mais uma semana com um novo conteúdo de história para vocês do 7º ano, onde vamos dar continuidade ao que a gente já estava vendo nas aulas anteriores, né? Para quem perdeu alguma aula da gente, acompanha aqui nos vídeos que vão aparecer aqui, ouçam aqui, não sei. Só pesquisarem pelo meu canal que está aqui, não sei. E aí vocês vão ver os vídeos lá do 7º ano, que vão ter as aulas anteriores. Na nossa última aula, nós falamos sobre a cultura no período colonial, né? Essa mescla cultural entre europeus, indígenas e africanos. E eu passei a atividade. Hoje nós vamos falar de novo capítulo que começa na página 242. Esse capítulo é muito importante porque vai falar sobre a fonte de riqueza, né, que sustentou Portugal e o Brasil também durante todo o período colonial. Lembrando que o Brasil foi colônia de Portugal por 322 anos, né, de 1500 a 1822. E aí a principal fonte de riqueza que o Brasil teve durante essa época foi a economia açucareira, né, a produção de cana-de-açúcar. E é justamente o assunto de hoje que nós vamos falar, a economia açucareira. Já quero deixar logo aqui a informação de que esse assunto vai ser dividido em 2 aulas. Né? Vamos ver a metade agora e a metade semana que vem. Então, para as atividades, já vou logo dizendo que para essa semana vocês vão responder da 1 até a 10 e semana que vem vai ficar da 11 até a 20 para responder, porque vocês sabem que sempre durante a semana tem que responder aquelas questões que ficam no final do nosso capítulo, tá bom? Então, abram o livro de vocês na página 242 e vamos acompanhar alguns pontos, que em alguns deles eu vou fazer a leitura, para ficar ainda melhor no entendimento das informações que tem no nosso livro, tá? A página 242, ela já vai trazer um gráfico que vai resumir bastante o que foi, né, esse gráfico aqui, ó. Abram o livro na página 242 para que vocês possam acompanhar a leitura, que é basicamente esse gráfico, ele resume o que foi a economia açucareira no período colonial. Vocês vão ver centralizado nesse círculo um quadrado com o nome Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? Era a relação entre metrópole e colônia. A metrópole fornecia manufatura e equipamentos que chegavam na colônia. Com a chegada dessas manufaturas e desses equipamentos, a colônia produzia e essa produção era enviada para a metrópole, né? Metais preciosos ou gêneros tropicais. Os metais preciosos, eles aconteceram mais nas colônias espanholas. No Brasil também vai ter metais preciosos, mas principalmente lá pelo século XVII. Não estamos vendo esse assunto hoje. Mas gêneros tropicais vão ser as principais exportações do Brasil. E aí a colônia tem uma chavezinha, né, que vem dizendo 4 pontos que caracterizam a colônia. A colônia, ela tem uma economia especializada, que no caso do Brasil vai ser a açucareira. Um investimento externo, ou seja, investimentos que vão vir de fora, no caso do Brasil, vão vir de Portugal. Dependentes do mercado externo, ou seja, a colônia, ela vai se sustentar pelo comércio que ela faz vendendo para países de fora. Mercado externo. Se fosse para vender dentro do seu território, era mercado interno, mas como é para Portugal, é externo, tá? E mão de obra compulsória, ou seja, forçada. No caso do Brasil, mão de obra escrava, né? Inicialmente escravidão indígena, posteriormente escravidão africana. E aí o livro vem falando alguns pontos que eu destaquei, né? Na página 242. A coroa portuguesa decidiu investir na colonização efetiva do Brasil somente em meados do século XVI, né? Que foi mais ou menos 1530. E aí vem transformação da economia colonial. A economia colonial acabou se transformando. Isso porque durante o período pré-colonial por quê? Foi de 1500 a 1530.
né, que foi o período que nós estudamos, onde basicamente os portugueses só vinham para o Brasil para proteger suas terras. Não tinha um objetivo de colonizar essas terras ainda, né? Então era pré-colonial. Até meados do século XVI, o lucro que a colônia fornecia à metrópole era através da exploração do pau-brasil. Logo, era uma economia extrativista, né, que só servia para extrair aquilo que já estava aqui e levar. Então, no período pré-colonial, a economia do Brasil, a atividade econômica que funcionava por aqui, era só a extração de pau-brasil. Depois, quando começa realmente a colonização portuguesa, é que começa uma atividade mesmo desenvolvida, que vai ser a economia açucareira. Página 243. Quando a colonização começou de fato e foi decidido por Portugal que a América Portuguesa seria uma fonte de renda através do cultivo de cana-de-açúcar, a economia colonial se transformou de extrativista para uma economia de plantation. E o que é economia de plantation? Quais são as suas características? Monocultura, ou seja, produção de um único gênero, no caso do Brasil, açúcar, né, cana-de-açúcar. Cultivo desenvolvido em latifúndios, ou seja, em grandes terras, né? Isso vai fazer com que aconteça a concentração de terras, que depois vai gerar como resultado disso a desigualdade social, a desigualdade de terras, que é um problema que nós enfrentamos até hoje em dia. Mão de obra escrava, né, que eu já falei, inicialmente por indígenas, depois por negros escravizados da África, e depois uma produção voltada para o mercado externo, né, para vender para fora. Então, plantation é isso. Pouca variedade de produção, no caso do Brasil só açúcar, latifúndio, né, produzido em grandes propriedades de terras, mão de obra escrava e mercado externo, vender para fora. Tá? O ciclo do açúcar foi Martim Afonso de Souza, aquele navegador que nós já estudamos, que trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil em 1530. Ou seja, o açúcar não é um produto original brasileiro, ele veio de fora. Tá? O Nordeste se tornou o principal centro produtor de açúcar da colônia, por causa da perfeita adaptação ao clima e ao solo, conhecido como solo de Massapê. No final do século XVI, o Brasil já era o maior exportador de açúcar do mundo. Tá? Então não durou nem um século para o açúcar chegar e o Brasil ser o maior exportador de açúcar do mundo. Alguns fatores foram fundamentais na decisão da coroa portuguesa em iniciar o empreendimento açucareiro na sua colônia na América. Quais eram os fatores? O açúcar era um produto raro na Europa, né? E isso fazia com que ele fosse caro, e por isso gerava muitos lucros à coroa portuguesa. Os portugueses já possuíam experiência com o cultivo de cana nas suas colônias na Ilha dos Atlânticos, né? Nas suas pequenas ilhas. O clima tropical aqui do Brasil e o solo fértil da América Portuguesa, especialmente o Nordeste, eles eram favoráveis ao plantio, né? Isso ajudou bastante. Além disso, o objetivo de ocupar efetivamente o território, principalmente o litoral. Então, esses foram os fatores que fizeram com que Portugal decidisse desenvolver a atividade de plantation, no caso de açúcar, aqui no Brasil. E aí, por último, os últimos tópicos, né, o capítulo vai falar sobre o funcionamento do engenho. O engenho, quando a gente fala de engenho hoje em dia, as pessoas só pensam no que hoje é a máquina mesmo do engenho. Aquilo que vai moer a cana-de-açúcar para gerar o caldo e tal. Só que o engenho colonial, ele não se resumia só à máquina em si, mas toda a propriedade. Então era todo o terreno onde, por exemplo, morava o senhor de engenho, morava sua família, moravam os escravos, onde tinham as plantações, onde tinham a máquina, o maquinário que produzia tudo. Então o engenho não era só o maquinário, o engenho era toda a propriedade que envolvia toda a atividade comercial. E aí a vida na sociedade colonial, ela acontecia dentro dessa propriedade chamada de engenho. Então o Brasil colônia, ele se resume basicamente ao que acontecia dentro do engenho, principalmente nos primeiros anos de colonização. Depois vão surgir as grandes cidades e aí a dinâmica social ela vai mudando um pouco, tá? Então, durante o período colonial, os engenhos de açúcar eram complexos, onde aconteciam todos os processos de manufatura do açúcar,
além de abrigar toda a sociedade açucareira. Quais eram as principais instalações desse complexo açucareiro, né? Em relação à manufatura de açúcar, ou seja, a produção, existia no engenho as instalações destinadas a cada etapa dessa produção. Quais eram essas instalações? O canavial, que era onde eram plantadas, a moenda, onde eram moído as canas de açúcar, as caldeiras, onde o que era extraído da cana de açúcar era aquecido, produzindo um melaço, né, como se fosse um negócio mais próximo do mel. E depois a casa de purgar, que transformaria esse melaço no açúcar, como a gente conhece, tá? Além da parte da manufatura, da produção, como eu falei, o engenho ele também funcionava a outras propriedades que abrigava também a casa grande, que era o local onde morava o senhor de engenho e sua família, a senzala, que é onde abrigavam os escravos, as casas de trabalhadores livres, que eram comerciantes, entre outras funções, encarregados, supervisores, que trabalhavam também no engenho, mas não eram escravos, tá? O curral, que era onde guardavam os animais que ajudavam na produção também da produção de cana-de-açúcar, as plantações, né, para outros gêneros, como por exemplo tomate, mandioca, milho, entre várias outras produções que auxiliavam na alimentação daqueles que estavam no engenho. Além disso, a capela, já que Portugal era um país católico e aí sua colonização trouxeram os jesuítas para o Brasil, então sempre tinha uma instituição religiosa, no caso aqui a capela, para representar a religiosidade dos povos portugueses aqui no Brasil, tá, pessoas? Então a gente encerra a nossa aula de hoje na página 244. A partir da semana que vem, nós vamos dar continuidade falando sobre a sociedade açucareira colonial, encerrando o capítulo. Como eu falei, respondam as 10 primeiras questões, da 1 até a 10 desse capítulo. Mais tarde nos vemos na nossa aula online. Beleza, pessoas? Valeu!